Aos 82 anos, Margaret Whittaker recebeu 20 minutos para deixar a única casa a que chamara lar durante 56 anos. Os seus 3 filhos adultos estavam na sala de estar com rostos tranquilos, falando baixo, como se a gentileza pudesse esconder o que já tinham feito. Um agente imobiliário esperava lá fora. Caixas estavam empilhadas contra a parede. As ferramentas do seu falecido marido tinham sido marcadas para doação. A sua louça de casamento tinha sido embrulhada em jornal por estranhos. Disseram a Margaret que era para a sua própria segurança. Disseram que as escadas eram demasiado íngremes, que as contas do inverno eram demasiado altas e que uma mulher da sua idade não devia viver sozinha. Mas Margaret viu os papéis assinados sobre a mesa de centro. Eles não tinham vindo para a proteger, tinham vindo para a remover. O filho mais velho entregou-lhe uma mala e disse: "Mãe, isto é prático." Margaret não chorou. Caminhou até a velha secretária de Thomas, o marido, e levou 3 coisas que ninguém achou que valessem a pena guardar: o relógio de bolso ferroviário dele, uma fotografia desbotada da estação de Millstone e um recibo amarelado do condado que provava que ela era proprietária da estação de comboios abandonada nos arredores da cidade. Ela comprara há anos antes por $9. Os filhos riram-se quando descobriram para onde ela ia. Pouco depois, a cidade inteira também se riria. Mas 41 anos antes, na última noite da sua vida, Thomas sussurrara-lhe um aviso na palma da mão: "Se algum dia te tirarem tudo, vai à plataforma 3. E por baixo daquela plataforma esquecida, algo estivera à espera. Antes de seguirmos Margaret até aquela estação arruinada, lembre-se disto: algumas pessoas não são abandonadas porque já nada têm. Às vezes, são abandonadas porque os outros se esqueceram do que elas ainda carregam. Fique com esta história, porque o que Margaret encontra debaixo da plataforma 3 provará que a idade não apaga o valor de uma pessoa e que o amor nem sempre vem do sangue." Antes de alguém chamar Margaret Whittaker de indefesa, ela fora a mulher a quem as pessoas recorriam quando algo precisava de ser lembrado. Em Millstone, a memória importava. A cidade ficava ao longo de uma linha férrea que outrora transportara carvão, cartas, soldados, gado e crianças com sacos de almoço de papel. Todas as manhãs, o apito da estação de Millstone rolava por cima dos telhados, e Margaret aprendeu a saber as horas pelo som. Ela não nascera rica. O pai consertava equipamentos agrícolas e a mãe costurava para fora até os nós dos dedos se dobrarem com o trabalho. Margaret cresceu numa casa estreita, de paredes finas, mas aprendeu cedo que uma pessoa não precisava de uma sala grande para guardar uma vida grande dentro de si. Lia livros da biblioteca com lombadas rachadas e mantinha listas de tudo o que a família devia e de tudo a que sobrevivia. Thomas Whittaker reparou primeiro na sua caligrafia antes de reparar no seu rosto. Ele tinha então 27 anos, ombros largos, silencioso, e cheirava sempre levemente a óleo, metal e ar frio da manhã. Trabalhava para a ferrovia como engenheiro de manutenção, o homem a quem chamavam quando uma agulha congelava, um sinal falhava ou um parafuso de ponte precisava de ser apertado antes do amanhecer. Margaret ajudava o chefe da estação a organizar recibos de carga perdidos quando Thomas perguntou quem tinha conseguido dar sentido àquela confusão. Ela disse que tinha sido ela. Ele olhou para os papéis arrumados, depois para ela, e disse: "Então talvez sejas a mulher mais perigosa deste edifício." O namoro deles cresceu de maneiras pequenas e constantes. Ele acompanhava à casa depois dos turnos tardios. Ela levava-lhe café quando as tempestades mantinham a equipa ferroviária fora durante toda a noite. Ele ensinou-a a ler mapas de manutenção e a compreender os símbolos que indicavam túneis de drenagem, caixas de sinalização, escadas de acesso e salas de serviço que os passageiros nunca sabiam existir. Ela ensinou-o a guardar recibos, etiquetar envelopes e nunca confiar num aperto de mão quando uma assinatura devia estar no papel. Juntos, construíram uma vida da mesma forma que reparavam coisas antigas, devagar, com cuidado, sem ostentação. A casa deles na rua Alder não era grandiosa, mas Thomas construíra ele próprio as prateleiras da cozinha e Margaret plantara lilazes debaixo da janela da frente. Richard, Elaine e Paul cresceram com joelhos remendados, almoços escolares embrulhados em papel encerado
e um pequeno comboio de madeira por cima da porta do quarto das crianças. Margaret esticava cada dólar, lembrava-se de cada compromisso e ficava acordada durante as febres, enquanto os filhos dormiam acreditando que o cuidado era algo que simplesmente aparecia. Eles também cresceram a ouvir histórias da estação de Millstone, como se ela fosse outro membro da família. O pai falava das luzes da plataforma no nevoeiro, do relógio da estação que uma vez parou durante uma tempestade de neve e do velho carregador que levou passageiros presos para a sala de bagagens para que não congelassem. Margaret lembrava-se dessas histórias, mas também se lembrava do que Thomas raramente dizia em voz alta. Viúvas perguntando por cartas de pensão e homens dormindo atrás do escritório de cargas depois de perderem as suas casas. Thomas tinha dentro de si um lugar terno para pessoas que não tinham onde esperar. Com o passar dos anos, os comboios deixaram de chegar com tanta frequência. Os caminhões levaram a carga. As famílias compraram carros. Os jovens deixaram Millstone. Quando Margaret completou 50 anos, a estação de Millstone parecia um lugar prendendo a respiração, mas Thomas continuava a ir lá aos sábados. Dizia que os edifícios antigos se tornavam perigosos quando as boas pessoas deixavam de olhar por eles. Olhava dobradiças, tapava vidros partidos com tábuas, inspecionava vigas e voltava para casa com pó no cabelo. Margaret brincava, dizendo que a estação não era a mulher dele. Thomas beijava-lhe a testa e respondia, não, mas transportou gente solitária suficiente para merecer respeito. Nos anos posteriores, ela reparou que ele separava certos papéis, um mapa dobrado dentro de um manual ferroviário, um aviso do condado guardado num envelope marcado registros fiscais e uma fotografia da plataforma, 3 escondida atrás do relógio da lareira. Quando ela perguntava, ele respondia sempre com doçura. Ainda não, Maggie. Depois a doença veio buscar, lo mais depressa do que qualquer um dos dois esperava. Na sua última noite, a chuva batia no vidro enquanto Margaret se sentava ao lado dele com o relógio ferroviário na palma da mão. Thomas mal conseguia levantar a cabeça, mas os dedos fecharam-se sobre os dela. Se algum dia te tirarem tudo, sussurrou, vai à plataforma 3. Ela pensou que a dor lhe tinha torcido as palavras. Pensou que ele sonhava com comboios. Durante 41 anos, guardou o relógio dele, os papéis dele e essa frase na mesma gaveta trancada. Criou os filhos até a idade adulta. Lembrou-se de aniversários, perdoou comentários cortantes e fingiu não reparar quando as visitas se tornaram mais curtas. Envelheceu, sim, mas não ficou vazia. O mundo simplesmente se interessou menos pelo que ela carregava. E quando os filhos decidiram que ela já não conseguia gerir a própria vida, Margaret já sabia que algumas promessas esperam em silêncio, como comboios atrasados na escuridão, até que a última pessoa que se lembra delas finalmente chega. A primeira vez que Margaret percebeu que os filhos estavam a planear a vida dela sem ela, eles não levantaram a voz. Vieram numa tarde de domingo com bolo de limão comprado na loja, 2 pastas e a cortesia cuidadosa que as pessoas usam quando já decidiram o final. Richard chegou primeiro, usando o casaco escuro que guardava para reuniões no banco e funerais. Elaine veio atrás com uma sacola cheia de folhetos de lares assistidos. Paul chegou por último, sem trazer nada além de um olhar de desculpa que nunca conseguiu transformar em palavras. Margaret pusera 4 chávenas na mesa porque ainda acreditava que o chá podia suavizar conversas difíceis. Richard não se sentou na cadeira de Thomas. Nenhum deles alguma vez se sentava. Ficou de pé junto à lareira, olhou para o velho relógio ferroviário e disse, Mãe, precisamos de falar sobre o que vem a seguir. Margaret cruzou as mãos no colo. O que vem a seguir, disse ela, normalmente é segunda-feira. Elaine sorriu depressa demais. Por favor, não tornes isto mais difícil. Esse foi o primeiro aviso. Não as palavras, mas a suposição dentro delas. Eles não tinham vindo para perguntar. Tinham vindo para gerir. Falaram por turnos, como se tivessem ensaiado na entrada. Richard explicou o aumento dos impostos sobre a propriedade, a fiação antiga, as escadas íngremes da cave, o custo de aquecer uma casa construída antes de isolamento significar alguma coisa. Elaine falou de segurança, solidão, horários de medicação e de um lugar com pessoas da idade dela. Paul olhou para o tapete e esfregou a costura da manga entre o polegar e o indicador, como fazia quando tinha 7 anos
e partira alguma coisa. Margaret ouviu. Passara uma vida inteira a escutar entre as palavras. Thomas costumava dizer que metade da verdade vivia naquilo que as pessoas evitavam dizer. Por isso reparou que Richard não disse uma única vez lar. Disse ativo, disse mercado, disse momento, disse capital. Elaine nunca disse mãe, disse plano de cuidados, disse transição, disse responsabilidade familiar. Paul quase não disse nada. Quando Richard abriu a primeira pasta, Margaret viu a avaliação imobiliária presa do lado esquerdo. 3 números tinham sido circulados. O preço mais baixo, o preço esperado e o preço se vendessem antes que os reparos de inverno se tornassem um problema. Mandaste avaliar a minha casa, disse Margaret. A nossa casa, corrigiu Richard suavemente. Quero dizer, eventualmente, estamos a tentar evitar confusões mais tarde. Ali estava, vestida com voz suave e punhos de camisa limpos. Elaine estendeu a mão sobre a mesa de centro e tocou no pulso de Margaret. Mãe, isto não é sobre tirar-te nada, mas Margaret viu então a segunda pasta. Extratos bancários, papéis de seguro, um formulário impresso sobre procuração médica, outro sobre autoridade financeira. O nome dela aparecia em todas as páginas, mas a caligrafia nas margens não era dela. Por um breve segundo, a raiva atravessou-a de forma tão afiada que ela sentiu gosto de metal. Olhou para Paul. Tu sabias disto? Paul levantou os olhos. Depois baixou-os novamente. Só não queremos que aconteça algo mal. Algo mal, pensou Margaret. Já tinha entrado na sala e servido-se de bolo de limão. Richard começou a falar de profissionais. Um advogado que conhecia. Uma corretora que entendia transições de idosos. Uma instituição a 30 minutos dali, com quartos limpos. Disse que podiam vender antes que o telhado precisasse de ser substituído. Disse que o dinheiro da venda podia ser protegido. Disse que aquilo era prático. Aquela palavra de novo. Prático. Prático tornara-se a manta que lançavam sobre a ganância sempre que queriam que ela parecesse respeitável. Margaret não gritou, não acusou. Em vez disso, pediu a pasta do condado que estava na gaveta debaixo da secretária de Thomas. Richard franziu a testa. Que pasta? A verde. A expressão de Elaine endureceu. Mãe, podemos tratar disso depois. Não, disse Margaret. Se vão discutir os meus papéis na minha casa, podem trazer-me os papéis que eu peço. Por um momento ninguém se moveu. Depois Paul levantou-se, grato por uma tarefa que não exigia coragem, e foi até a secretária. Margaret observou-o abrir a gaveta onde Thomas guardara recibos de impostos, velhos avisos ferroviários e o envelope que ela não tocava há anos. Paul pegou na pasta verde sem notar no recibo amarelado do condado enfiado atrás dela. Trouxe-lhe a pasta e sentou-se outra vez. Ela não a abriu. Apenas pousou a palma da mão sobre a capa. Richard confundiu o silêncio dela com rendição. A corretora pode vir na terça, disse ele, só para dar uma olhada. Ela já deu uma olhada, respondeu Margaret. A sala ficou tensa. Elaine piscou. O que queres dizer? Margaret acenou com a cabeça em direção à janela da frente. Do outro lado da rua estava um carro prateado que ela notara 2 vezes naquela semana. Uma mulher lá dentro tirara fotografias da varanda, da linha do telhado e do quintal lateral, enquanto fingia verificar o telemóvel. A mandíbula de Richard moveu-se uma vez. Devias ter me contado, disse Margaret. Não queríamos aborrecer-te antes de termos opções. Queres dizer, antes de terem um comprador. Ninguém respondeu depressa o suficiente. Depois desse domingo, a casa mudou. Elaine começou a etiquetar gavetas. Richard chamou empreiteiros para orçamentos. Paul aparecia para ajudar e levava caixas em silêncio para a garagem. Margaret encontrou notas adesivas em prateleiras que limpara durante décadas. Doar, vender, guardar para a família, perguntar ao avaliador. As palavras pareciam inofensivas até pousarem nas coisas de Thomas. Doar, nas botas de trabalho dele. Vender, na mesa de carvalho da sala de jantar onde os filhos uma vez apagaram velas de aniversário. Guardar para a família, na fotografia de casamento de Margaret com moldura de prata, como se ela não fosse família suficiente para aguardar ela própria. Cada etiqueta fazia a casa parecer uma venda de espólio à espera que a proprietária desaparecesse. Margaret atravessou aqueles dias com cuidado. Comia quando conseguia.
Dormia mal. Anotava cada chamada, cada nome, cada papel que mencionavam, quando pensavam que ela estava cansada demais para reparar. Na última página de um velho caderno de compras, fez 3 colunas. O que eles disseram, o que queriam dizer, o que ainda possuo. Na última coluna, depois de casa, móveis, poupanças e relógio de Thomas, escreveu 2 palavras que não escrevia havia anos. Estação de Millstone. Ela quase se esquecera de que o recibo existia até Paul abrir a gaveta. Quase, mas não totalmente. Uma pessoa podia enterrar uma memória para sobreviver e ainda assim saber exatamente onde ela estava escondida. Na manhã de quinta-feira, Richard chegou com a corretora e uma brochura de empresa de mudanças. Usava a expressão de um filho cumprindo um dever difícil. Mãe, disse ele. Já esperamos tempo suficiente. Margaret olhou para lá dele. Para a mulher que pisava à sua varanda com uma tablet de medição numa mão. Esperaram pelo quê? Que compreendesses, disse Elaine atrás dele. E foi aí que Margaret finalmente compreendeu a forma completa da traição deles. Não estavam à espera do acordo dela. Estavam à espera do seu cansaço. Ao meio-dia, estranhos abriam armários. Elaine embalava pratos com mãos rápidas e nervosas. Richard discutia metragem no corredor. Paul estava perto da escada, pálido e inútil, enquanto Margaret atravessava uma última vez os cômodos que haviam guardado o seu casamento, a maternidade, o luto e os anos silenciosos que ninguém se dera ao trabalho de visitar. Na secretária de Thomas, ela própria abriu a gaveta. Desta vez, levou o recibo amarelado do condado, a fotografia desbotada da estação de Millstone e o relógio de bolso que contara cada comboio de que Thomas voltara para casa. Richard viu o papel na mão dela. O que é isso? Margaret enfiou-o no bolso do casaco. Algo prático, disse ela. Depois pegou na mala que tinham escolhido para ela, passou pelas caixas que tinham etiquetado e saiu de casa antes que decidissem como ela deveria despedir-se. Margaret não foi para a instituição de vida assistida. Richard arranjara um motorista para a levar até lá. Elaine escrevera o endereço num papel adesivo amarelo e colara-o na frente da mala de Margaret, como se uma mulher que criara 3 filhos, enterrara um marido, administrara uma casa, equilibrara livros de cheques, lera mapas ferroviários e se lembrara de todos os aniversários da família, já não conseguisse encontrar um edifício sem instruções. Mas quando o motorista perguntou para onde ela queria ir, Margaret arrancou o papel da mala e dobrou-o uma vez. Depois deu-lhe outro endereço. O homem olhou para ela pelo retrovisor. Arquivo do condado? Sim, disse Margaret. Tenha certeza, senhora. Margaret pousou as 2 mãos sobre a mala. Na minha idade jovem, ter a certeza é um dos poucos luxos que as pessoas ainda tentam tirar-nos. Ele não perguntou novamente. O arquivo do condado ficava num edifício de tijolo ao lado do tribunal, com janelas estreitas e uma bandeira que estalava ao vento. Margaret não ia lá havia anos, mas lembrou-se do cheiro antes de chegar ao balcão. Pó, papel antigo, cera de chão e o amargor tênue de café queimado tempo demais numa placa quente. Um jovem funcionário de cabelo acobreado levantou os olhos do computador. A sua placa dizia Harlan Price. Como posso ajudá-la hoje? Margaret tirou o recibo amarelado do bolso do casaco e alisou-o cuidadosamente sobre o balcão. Preciso de confirmar a propriedade deste imóvel. Harlan olhou para o papel, depois para Margaret, depois de volta para o papel. A expressão passou de atenção educada a confusão aberta. Estação de Millstone, Sim. Ele virou-se para o teclado. Essa propriedade ainda está no sistema? Creio que sim. Ele digitou durante algum tempo. Quanto mais procurava, mais interessado ficava. Os dedos abrandaram e a testa franziu. Bem, disse finalmente, isto é incomum. Margaret esperou. Parece que o condado a leiloou há anos, depois que a companhia ferroviária abandonou a manutenção formal. Não houve propostas, exceto uma. Ele inclinou-se para o ecrã. $9. Essa foi a minha. Harlan olhou para ela com o rosto cauteloso de quem decide se uma mulher idosa compreendeu o que acabara de dizer. Sarah Whittaker, sabe em que estado está essa propriedade? Sei que foi negligenciada. Negligenciada é uma palavra gentil. Ele clicou novamente. O telhado principal está a ceder. Há janelas partidas, possível bolor, riscos elétricos antigos
e a plataforma 2 foi parcialmente interditada depois do colapso de uma viga de suporte. A plataforma 3 está assinalada nas notas do condado como selada há décadas. Os dedos de Margaret apertaram a alça da bolsa. Selada por quê? Harlan rolou a página. Não diz claramente. O ficheiro fala em acesso restrito por preocupações estruturais. Sem uso público, sem licença comercial, sem aprovação residencial. Honestamente, a maioria das pessoas por aqui presumiu que a cidade acabaria por demolir aquilo. Então por que não demoliu? Ele soltou uma pequena risada impotente. Dinheiro. Responsabilidade legal. Discussões sobre quem deve pagar. O condado diz que a cidade deve cuidar disso. A cidade diz que o condado detém demasiada servidão antiga. A sociedade histórica quis preservá-la uma vez, depois ficou sem fundos. Então ela simplesmente fica lá. Não mais, disse Margaret. Harlan fez uma pausa. Ela encontrou os olhos dele. Perguntei se sou proprietária. Ele olhou novamente para o ecrã. Depois imprimiu várias páginas. A máquina atrás dele ganhou vida com uma tosse mecânica seca. Ele juntou os papéis, agrafou-os e deslizou-os pelo balcão. Segundo estes registros, sim, Margaret Ellen Whittaker é a proprietária legal do lote da estação de Millstone, incluindo o edifício da estação, as plataformas anexas e o antigo terreno de serviço atrás da sala de cargas. Pela primeira vez naquele dia, Margaret sentiu o chão por baixo dela tornar-se firme. A casa na rua Alder estivera cheia de vozes dizendo-lhe o que ela não podia manter, mas aquele papel esquecido, aquele edifício negligenciado, aquele lugar que todos tinham descartado como inútil, ainda tinha o nome dela. Há impostos atrasados? Perguntou. Um valor pequeno. Nada como se poderia imaginar. O lote está classificado como abandonado, não comercial, de baixo valor. A maioria das taxas foi dispensada quando o condado o marcou como inativo. Quanto? Ele disse um valor tão baixo que Margaret quase riu. Ela abriu a bolsa, tirou o livro de cheques e escreveu lentamente, pressionando a caneta com força suficiente para deixar marca na página de baixo. Harlan aceitou o cheque com uma expressão inquieta. Sr. Whittaker, tenho de dizer isto claramente. Pagar os impostos não torna aquele lugar seguro. Eu não perguntei se era seguro. Compreendo. Mas se alguém a incentivou a comprá-lo, ou se está a ser pressionada. Ninguém me incentivou. Margaret colocou os documentos de propriedade na pasta. É precisamente por isso que me interessa. Algo na voz dela mudou a expressão dele. Deixou de olhar para ela como uma idosa confusa e começou a ver-la como uma pessoa que chegara com um propósito. A senhora é a esposa de Thomas Whittaker, não é? Margaret ergueu os olhos de repente. Fui, disse. Lembra-se dele? O meu pai lembrava-se. Trabalhava na manutenção de estradas para o condado. Costumava dizer que o Sr. Whittaker era o único homem da ferrovia que tratava os trabalhadores do condado como se tivessem cérebro. Harlan hesitou. Há uma nota num dos ficheiros mais antigos. Talvez não importe. Importa. Ele desapareceu numa sala dos fundos ladeada por armários metálicos. Margaret conseguia ouvir gavetas abrindo e fechando, o raspar de pastas antigas sendo levantadas do sono. Enquanto esperava, o telefone começou a tocar. Richard. Ela deixou tocar até o ecrã escurecer. Depois Elaine. Depois Paul. Cada nome apareceu como uma batida numa porta que ela não concordara em abrir. Harlan voltou carregando uma pasta fina, cinzenta, amarrada com fio de algodão. Colocou-a sobre o balcão com mais cuidado do que as outras. Isto estava indexado em disputas de acesso, disse ele. Não em propriedade. Talvez por isso não tenha aparecido de início. Dentro havia uma fotocópia de um antigo formulário de solicitação. A assinatura de Thomas repousava no fundo, ligeiramente inclinada, inconfundível. Margaret tocou-a com 2 dedos antes de ler o resto. Pedido de revisão estrutural da Câmara de Serviço Inferior da Plataforma 3. As palavras pareceram soltar algo profundamente dentro dela. Câmara de Serviço Inferior, sussurrou. Harlan assentiu. O seu marido aparentemente perguntou se o condado tinha algum registro de uma sala sob a Plataforma 3. A resposta diz que nenhum registro público a confirmava, mas ele acreditava que havia uma. Parece que sim. Harlan baixou a voz. Sr. Whittaker, os seus filhos sabem que a senhora está aqui? Margaret dobrou a cópia e colocou-a com os outros papéis. Eles sabem menos do que pensam. Quando saiu do arquivo,
A notícia já começara a circular por Millstone, da forma misteriosa como as cidades pequenas passam julgamento antes de os factos chegarem. Alguém a vira no tribunal. Alguém ouvira mencionar a estação de Millstone. Alguém contou a outra pessoa que a viúva de Thomas Whittaker pagara impostos sobre o depósito abandonado e pretendia ir até lá. A primeira mensagem veio de Elaine. Mãe, por favor, não faças nada embaraçoso. A segunda veio de Richard. Não vás a essa propriedade. Precisamos discutir competência se isto continuar. Paul enviou apenas uma linha. Onde estás? Margaret ficou de pé sob o toldo do tribunal, lendo as mensagens enquanto o vento puxava o seu casaco. Uma mulher que passava reconheceu-a e abrandou o passo só o suficiente para a encarar. Do outro lado da rua, 2 homens diante do restaurante viraram a cabeça. Ao jantar, metade da cidade saberia. Pela manhã, a história teria criado dentes. A velha Sarah Whittaker perdeu a casa e comprou uma ruína. Coitada, os filhos deviam intervir. Talvez ela esteja mesmo a perder a cabeça. Margaret colocou o telefone na bolsa sem responder. Passara demasiados anos a confundir a opinião dos outros com o tempo. Podia soprar, escurecer, sacudir janelas e fazer barulho no telhado, mas não precisava decidir onde ela ficaria. O táxi levou-a para a beira da cidade, passando pela antiga loja de rações, pela barbearia fechada, pela igreja de tinta branca descascada e pela estrada estreita onde a linha férrea curvava em direção às árvores. A estação de Millstone apareceu devagar. Primeiro vieram os carris, quase engolidos por ervas daninhas. Depois a cerca de ferro torta. Depois a linha do telhado, cedendo num canto como um ombro cansado. A placa da estação ainda pendia acima da entrada. As letras desbotadas mal visíveis sob ferrugem e excrementos de pássaros. Millstone. Um lugar nomeado pelo peso, pela moagem, pelo giro lento da pedra contra o grão. Margaret saiu antes que o motorista pudesse ajudá-la. O ar frio passava pelas janelas partidas. Uma tira solta de metal batia em algum lugar ao vento. Além do átrio dos bilhetes, as plataformas estendiam-se pela tarde cinzenta, rachadas e vazias. A plataforma 1 dava para a cidade. A plataforma 2 inclinava-se para o antigo pátio de cargas. E a plataforma 3 esperava atrás de um portão enferrujado, meio escondida por trepadeiras, marcada por um aviso do condado tão desbotado que parecia mais um desafio do que uma lei. O motorista pousou a mala dela ao lado. Quer que eu espere? Margaret olhou para a estação, depois para os papéis dobrados na sua mão, depois para o relógio de Thomas, quente no bolso. Não, disse ela. É aqui que eu desço. A estação de Millstone não recebeu Margaret com gentileza. As portas da frente resistiram quando ela as empurrou, inchadas por anos de chuva e abandono. Um painel de vidro rachara num desenho de teia de aranha, e um ninho de folhas mortas juntara-se no canto onde passageiros outrora limpavam neve dos sapatos. Margaret encostou o ombro à madeira até o velho trinco ceder com um estalo seco. O ar frio saiu ao encontro dela. Cheirava a pó, ferrugem, mofo e algo tão antigo que se esquecera do próprio nome. A sala de espera estava sombria mesmo ao fim da tarde. Tábuas cobriam 2 janelas. Outra janela já não tinha vidro nenhum, apenas dentes irregulares à volta da moldura. A água da chuva encontrara caminho pelo telhado em vários lugares, deixando manchas escuras no teto e poças rasas pelo chão. Margaret ficou parada logo dentro da porta, com a mala ao lado e o relógio de Thomas no bolso do casaco. Por um momento, permitiu-se ver o que todos os outros veriam. Uma ruína, uma compra tola, um lugar frio demais para uma velha, quebrado demais para abrigo, esquecido demais para esperança. Depois olhou novamente. Os postes principais de sustentação eram velhos, mas nem todos estavam podres. O tijolo interior ainda resistia firme ao longo da parede leste. A bilheteira, embora imunda, tinha uma porta que podia ser trancada por dentro. Os bancos estavam marcados, mas sólidos. Um canto perto da sala de bagagens permanecera quase seco, porque uma parte do telhado acima fora remendada havia muito tempo com metal ondulado. Trabalho de Thomas, pensou ela. Não sabia como sabia. Talvez fosse a linha ordenada dos parafusos. Talvez fosse a forma como o remendo sobrepunha a viga exatamente o suficiente para afastar a água da parede. Ou talvez o luto tivesse a sua própria memória, capaz de reconhecer o toque de um morto na madeira e no metal.
Margaret fechou a porta atrás de si e arrastou um velho banco para a bloquear. As pernas gritaram contra o chão, mas o banco moveu-se. Ela descansou depois com uma mão contra as costelas, irritada com o preço do esforço. A idade não a esvaziara, mas mudara o custo de cada tarefa. O telefone tocou antes que conseguisse recuperar o fôlego. Richard. Ela deixou tocar. Elaine ligou em seguida. Depois apareceu uma mensagem de Paul. Por favor, diz-nos onde estás. Richard está furioso. Margaret colocou o telefone virado para baixo sobre o balcão da bilheteira. A raiva de Richard tinha uma casa onde ficar. A dela tinha uma estação. Começou pelo que mais importava. Ar, água, calor e portas. Não havia água corrente. Os lavatórios estavam secos, os espelhos turvos pela idade. Uma máquina de venda automática jazia de lado perto do corredor, a frente partida por algum adolescente entediado anos antes. Na sala de bagagens, encontrou um balde de metal, uma pilha de azulejos rachados, 2 vassouras sem cabos e um monte de velhas lonas de lona endurecidas pelo pó. Trabalhou devagar. Afastou o vidro partido do canto mais seco. Sacudiu uma lona lá fora até o pó subir à volta dela como fumo. Usou outra para cobrir a abertura da janela o melhor que pôde, prendendo a base com tijolos soltos. Da mala tirou uma manta de lã, uma pequena lanterna, uma garrafa térmica de chá que embalara antes de sair da rua Alder e uma sanduíche que Elaine fizera sem olhar para ela. Margaret comeu a sanduíche sentada no banco menos danificado da estação de Millstone. Sabia a mostarda, pão seco e um tipo de tristeza que ela se recusou a engolir inteira. Lá fora, a noite baixava sobre os carris. A estação mudava à medida que a luz diminuía. Os cantos aprofundavam-se. O velho quadro de horários tornou-se um retângulo preto na parede. O vento passava pelas fendas com um assobio baixo e desigual que soava quase como respiração. Em algum lugar acima dela, a água pingava num balde que colocara sob uma infiltração. Pinga, pinga, pinga. Ela deu corda ao relógio de bolso de Thomas por hábito. O pequeno clique estabilizou-a. Às 7h30, pegou na lanterna e caminhou em direção às plataformas. A plataforma 1 dava para a cidade, e dali ela via algumas luzes distantes de casas além da estrada. A plataforma 2 afundava perto do lado das cargas, a borda marcada por uma placa de aviso do condado. Ela manteve distância. Não era imprudente. Sobrevivera tempo demais para confundir coragem com tolice. A plataforma 3 ficava atrás do portão enferrujado. O cadeado no portão era mais novo do que esperava, embora velho o suficiente para estar comido pela ferrugem. Trepadeiras torciam-se pelas barras, e ervas daninhas cresciam altas ao longo da borda da plataforma. O aviso dizia: acesso restrito, perigo estrutural, não entrar. Margaret levantou a lanterna. Atrás do portão, a plataforma 3 parecia menos danificada do que as outras. Era essa a coisa estranha. A cobertura desabara numa ponta, mas a superfície da plataforma parecia incomumente nivelada. As tábuas estavam cinzentas e sujas, mas não cediam como as da plataforma 2. Ao longo da parede do fundo, meio escondida sob ela viu uma marca de manutenção desbotada pintada de branco. M3. A respiração dela prendeu-se. Thomas costumava marcar notas privadas dessa forma. Não era linguagem ferroviária oficial. Não era código do condado. M de Margaret. 3 de plataforma 3. Ela aproximou-se do portão. O feixe da lanterna tremeu ligeiramente, embora dissesse a si mesma que era o frio. Perto da base do portão, alguém entalhara uma pequena seta na guarnição de madeira. Não profunda, não destinada a estranhos, apenas suficiente para alguém que soubesse olhar para baixo. A seta não apontava para a entrada da plataforma, mas para o átrio dos bilhetes atrás dela. Margaret Verussey. O feixe percorreu o chão rachado, os bancos, a bilheteira, a velha porta da bagagem e finalmente a parede sob o quadro de horários. A princípio viu apenas tinta descascada. Depois, ao aproximar-se, notou uma linha de pequenos arranhões à altura do joelho, não aleatórios. 3 marcas curtas. Um espaço. 2 marcas mais longas. Outro espaço. Uma marca curta. Um ritmo de manutenção. Thomas ensinara-lhe uma vez como as equipas ferroviárias marcavam pontos de acesso ocultos quando o giz seria lavado pela chuva. Não era um código para passageiros.
Era uma linguagem prática feita por pessoas que consertavam o que os outros nunca viam. Margaret baixou-se cuidadosamente sobre um joelho. A dor atravessou-lhe a anca, afiada o suficiente para a fazer agarrar a parede. Esperou que passasse com a mandíbula cerrada, depois esfregou a poeira com a manga. Sob a sujeira havia um pequeno parafuso de latão embutido no painel. Limpo demais para ser original, deliberado demais para ser acidente. Tentou girá-lo com os dedos, mas ele não se moveu. Na sala de bagagens, vira uma velha chave de fendas com cabo rachado. Voltou para a buscar, regressou e trabalhou o parafuso solto, uma volta lenta de cada vez. O painel não se abriu. Em vez disso, algo clicou dentro da parede. Então, debaixo da plataforma 3, o metal respondeu, não alto, não dramaticamente. Um som abafado, fundo sob as tábuas, como um velho fecho mudando de posição depois de anos de paciência. Margaret congelou com a chave de fendas na mão. A estação pareceu escutar com ela. A chuva batia lá em cima. O vento pressionava a janela coberta. Em algum lugar fora, um galho raspava contra o revestimento metálico. Então veio outro som. Uma batida suave sob a plataforma. Margaret não acreditava em fantasmas. Thomas acreditava em parafusos, vigas, livros de registro, promessas e naquele tipo de verdade que esperava dentro de lugares trancados até que alguém ganhasse o direito de abri-los. Ainda assim, levantou-se devagar. Os joelhos reclamaram. Os dedos estavam frios. O coração batia forte o suficiente para a lembrar de que ser velha não significava estar além do medo. Voltou à bilheteira e vasculhou as gavetas. A maioria estava vazia. Uma continha bilhetes inchados pela umidade. Outra guardava um rato morto enrolado em restos de papel. A última gaveta emperrou a meio. E quando ela puxou com mais força, a frente inteira soltou-se. Atrás dela havia um espaço estreito. Dentro estava um prego de carril enferrujado, embrulhado em pano oleado, um pedaço de papel dobrado e uma chave tão escurecida pela idade que parecia quase preta. Margaret desembrulhou o papel sob a lanterna. A caligrafia era de Thomas. Maggie, se encontraste a marca na parede, lembraste-te de mais do que alguma vez te deram crédito. Ela apertou o bilhete contra o peito antes de ler o resto. Não abras a plataforma 3 no escuro. Primeiro, torna a estação segura o suficiente para ficar. Depois, olha debaixo do terceiro banco a partir da parede leste. Margaret leu as palavras 2 vezes. Então uma risada subiu dentro dela, pequena, quebrada e viva. Mesmo do túmulo, Thomas não lhe dissera para se apressar. Dissera-lhe para se preparar. Dobrou o bilhete e colocou-o com a chave dentro do casaco. A batida sob a plataforma 3 não voltou, mas agora ela sabia que o som não fora imaginação. Algo embaixo mudara quando ela soltou o parafuso da parede. Algo ligava o átrio dos bilhetes à plataforma selada. Algo que Thomas escondera com cuidado suficiente para que os registros do condado o ignorassem e os filhos dela jamais pensassem em procurar. Naquela noite, Margaret quase não dormiu. Deitou-se no banco do canto seco, enrolada na manta de lã, ouvindo a chuva encontrar o telhado e o vento mover-se pela estação. As costas doíam, as mãos latejavam. As mensagens dos filhos enchiam o telefone que ela se recusava a verificar. Mas, pela primeira vez desde que deixara a rua Alder, não estava dentro de uma sala a ser esvaziada à sua volta. Estava dentro de um lugar à espera de ser compreendido. E em algum lugar além do portão trancado, sob a plataforma 3, o passado começara a acordar. A manhã entrou na estação de Millstone, através de vidros partidos e fendas estreitas, pálida e fria. Mas Margaret acordou antes que a luz lhe tocasse o rosto. Dormira aos pedaços. 10 minutos aqui, 20 ali. O bastante para impedir o corpo de desistir, não o suficiente para o enganar com conforto. A anca doía por causa do banco. Os ombros estavam rígidos sob a manta de lã. Uma mão ficara dormente durante a noite, fechada em torno do bilhete de Thomas dentro do bolso do casaco, como se papel pudesse manter uma pessoa aquecida. Mas acordou com um plano. Essa era a diferença entre medo e propósito. O medo fazia uma sala crescer no escuro. O propósito dava a uma pessoa um canto por onde começar. Margaret sentou-se lentamente, esperou a tontura passar e depois deu corda ao relógio de Thomas. O pequeno ritmo das engrenagens
encheu a estação vazia. Ela ouvira aquele som ao lado de camas de hospital, em mesas de cozinha, em manhãs em que as contas ficavam por pagar e os filhos precisavam de sapatos. Nunca decidira nada por ela, mas lembrara-lhe que o tempo não tinha pena de ninguém, apenas avançava. Por isso Margaret avançou com ele. Não foi primeiro à plataforma 3. Thomas dissera-lhe para não a abrir no escuro, e Margaret compreendeu a instrução mais profunda por baixo da óbvia. Não corras para um segredo antes de garantires que consegues sobreviver ao que ele te pede. Fez chá com a última água quente da garrafa térmica e comeu meia barra de cereais da mala. Depois fez inventário como uma mulher que esticara dinheiro de compras por 3 filhos em crescimento e um salário ferroviário. Escreveu no verso de um envelope velho: canto seco, lonas, balde, vidro partido retirado, parede leste estável, fechadura da bilheteira fraca, 3 infiltrações no telhado, possível marca de acesso sob o quadro de horários, chave encontrada, verificar terceiro banco. O ato de escrever estabilizou-a mais do que o pequeno almoço. Às 9, a luz do sol alcançara o chão da sala de espera. O pó brilhava no ar. A estação arruinada já não parecia o monstro da noite anterior. Parecia trabalho. Margaret encontrou o terceiro banco a partir da parede leste, exatamente onde Thomas dissera que estaria. À primeira vista não parecia diferente dos outros. Carvalho escuro, braços de ferro, verniz rachado, iniciais entalhadas por adolescentes entediados que nunca tinham comprado ali um bilhete. Ajoelhou-se ao lado dele com cuidado, baixando-se uma mão de cada vez até os joelhos tocarem o chão frio. Não tornes isto dramático, murmurou para si mesma. É um banco, mas Thomas nunca escolhia objetos ao acaso. Ela passou os dedos por baixo do assento e sentiu pastilha endurecida pelo tempo, lascas, pó e a casca seca de algum ninho de inseto. Então, perto do suporte de ferro esquerdo, encontrou uma ranhura, não grande, não óbvia, um corte em meia-lua na parte inferior da madeira. O pulso acelerou. Tirou o prego de carril do pano oleado e estudou-o pela primeira vez à luz do dia. Tinha sido limpo e limado numa das bordas, já não apenas um prego, mas uma alavanca rudimentar. Thomas fizera uma ferramenta a partir de algo que a ferrovia teria descartado. Margaret deslizou a borda achatada na ranhura e pressionou. Nada aconteceu. Mudou o ângulo, lembrando-se de Thomas dizer que mecanismos antigos não gostavam de força, gostavam de respeito. Pressionou de novo, desta vez levantando ligeiramente enquanto girava. Um clique respondeu de dentro do banco. O assento não abriu para cima. Em vez disso, um painel estreito deslizou por trás, escondido onde o banco se encostava à parede. Margaret recuou sobre os calcanhares, respirando mais forte do que queria admitir. Dentro do compartimento havia um tubo metálico embrulhado em pano encerado, 2 envelopes amarrados com fio e um mapa de manutenção dobrado tão frágil que ela temeu mover-lo depressa demais. Retirou-os um por um. O primeiro envelope tinha o nome dela. Não Maggie. Margaret. Só isso já lhe apertou a garganta. Thomas chamava-lhe Maggie quando a amava, Margaret quando respeitava o seu julgamento, e Sra. Whittaker quando queria fazê-la rir. Ver o nome completo na caligrafia dele pareceu um pedido para ficar mais direita. Abriu-o com cuidado. Minha Margaret, se estás a ler isto, então eu não terminei o que comecei. Peço desculpa por deixar o fardo em pedaços. Disse a mim mesmo que te estava a proteger, esperando até que tudo fosse certo. Mas talvez certeza seja apenas outra palavra para medo, quando um homem está a ficar sem tempo. Conheces esta estação melhor do que as pessoas pensam. Conheces registros. Conheces mapas. Sabes escutar quando um edifício diz a verdade. Confia nisso antes de confiares em alguém que te chama confusa. Ela parou de ler. Lá fora, um carro passou devagar pela estrada. Margaret olhou para as janelas da frente, mas ele não parou. Ainda assim, o som lembrou-lhe que a cidade existia para lá daquelas paredes, e a esta altura os filhos já estariam a transformar preocupação em acusação. O telefone tinha 43 chamadas perdidas. Ela desligou-o, depois continuou a ler. A plataforma 3 nunca foi apenas uma plataforma. Quando a linha de carga foi ampliada em 1948, construíram uma sala de serviço inferior para registros excedentes, suprimentos de emergência e acesso a abrigo contra tempestades.
Mais tarde, quando a companhia mudou de mãos, a Câmara desapareceu dos planos públicos, não por acidente. Há coisas nesta cidade que as pessoas preferiram esquecer. A chave abrirá a primeira fechadura, mas não a última. Encontra o livro azul antes de entrares completamente. Margaret baixou a carta para o colo. Uma sala de serviço inferior. Suprimentos de emergência. Registros removidos dos planos públicos. Desdobrou o mapa de manutenção em seguida. Exigiu paciência. O papel amolecera nas dobras e ameaçava rasgar se ela respirasse forte demais. Limpou uma parte do chão, colocou 2 tijolos nos cantos e inclinou-se sobre ele com a mesma concentração que outrora dava a formulários escolares, avisos fiscais e diagramas ferroviários de Thomas. Ali estava o átrio dos bilhetes, a sala de bagagens, o escritório de cargas, as plataformas, linhas de drenagem, condutas de sinalização, um espaço técnico rasteiro marcado a lápis claro e por baixo da plataforma 3, desenhado pela mão de Thomas, um retângulo, não grande, mas real. Ao lado ele escrevera: CSI selada após inspeção de inundação. Escotilha secundária desconhecida. Registros movidos? Perguntara a M. Margaret franziu a testa. Perguntara a M. Por um segundo pensou que ele se referia a ela. Depois lembrou-se de um nome de décadas antes. Miles Carroll, o antigo chefe da estação. Um homem pequeno de bigode prateado e hábito de bater com o lápis nos dentes. Todos lhe chamavam Sr. M depois de uma criança pintar a inicial errada na porta do escritório dele e a piada ficar. Miles morrera havia quase 20 anos, mas Margaret ajudara a organizar os recibos de carga dele uma vez. Lembrava-se de como o escritório cheirava a tabaco de cachimbo e rebuçados de hortelã. Lembrava-se do armário onde ele guardava reclamações, horários e notas privadas que não confiava aos arquivos principais. O escritório de cargas. Margaret levantou-se depressa demais e teve de agarrar o banco até a sala se estabilizar. O corpo protestava contra cada descoberta, mas a mente começara a mover-se com uma nitidez que fazia a idade parecer menos uma parede e mais tempo atmosférico. Levou o mapa, a carta e a chave para o escritório de cargas. A porta estava inchada e presa. Trabalhou nela com o prego de carril, tendo cuidado para não danificar a moldura mais do que o necessário. Quando finalmente abriu, ar estagnado saiu. O escritório era pequeno, com uma secretária inclinada, 2 caixas de cartão colapsadas e um armário metálico de arquivo enferrujado na parte inferior. As gavetas de cima estavam vazias. A gaveta de baixo não se movia. Margaret agachou-se, examinou a fechadura e quase sorriu. Não estava trancada. Assentara torta com a idade. Enfiou o prego de carril por baixo da gaveta, levantou e puxou. O metal gritou pela sala. Dentro havia papéis arruinados, um carimbo de borracha rachado e um livro de capa de pano azul. Por um momento, Margaret apenas olhou para ele. Há objetos que não parecem importantes até o ar à volta deles mudar. Aquele livro fazia isso. Ficava sob pó e bolor como se tivesse esperado sem impaciência. Ela levou-o ao balcão da bilheteira e abriu a capa. As primeiras páginas continham registros comuns da estação. Reparações, pedidos de suprimentos, reclamações de bagagem perdida, encerramentos por tempestade, notas da equipa. Depois, a meio, a caligrafia mudou. Não era a escrita arrumada de Miles Carroll, era a de Thomas. Datas, nomes, idades, circunstâncias. Walter Bell, 78, dormiu na sala de cargas durante tempestade de gelo. Nenhuma família veio. Edna Pike, viúva, presa 2 noites após disputa de pensão. Samuel Brooks, alta hospitalar sem aquecimento em casa, recebeu catre na sala de bagagens. Margaret leu os nomes devagar. Não passageiros, pessoas. Ao lado de várias entradas, Thomas escrevera a mesma frase: abrigo temporário, dignidade preservada. O peito dela apertou-se em torno dessas palavras. Isto não era apenas uma sala escondida. Não era uma câmara do tesouro no sentido em que pessoas gananciosas entendem tesouro. Era um registro de misericórdia silenciosa, uma história secreta da estação como lugar onde pessoas sem outro sítio para ir tinham sido autorizadas a esperar no calor em vez de na vergonha. Na última página escrita,
Thomas colara uma pequena fotografia. Margaret reconheceu-o imediatamente. Mais jovem, mas cansado, de pé ao lado de 3 homens idosos perto da porta de cargas durante uma tempestade de neve. Um deles segurava uma caneca de lata. Outro usava sapatos amarrados com cordel. Atrás deles, mal visível pela neve a cair, estava o portão da plataforma 3. Sob a fotografia, Thomas escrevera: "Se esta cidade consegue arranjar espaço para a carga, consegue arranjar espaço para os esquecidos." Margaret cobriu a boca com uma mão, não para parar as lágrimas, mas para se manter inteira enquanto a verdade reorganizava a sala. Os filhos tinham olhado para a casa dela e visto dinheiro. A cidade tinha olhado para a estação e visto responsabilidade legal. Thomas olhara tanto para pessoas como para edifícios de modo diferente. Vira o que ainda podia abrigar vida depois que outros o declaravam inútil. Margaret virou a página seguinte. Ali, dobrado dentro do livro, havia um rascunho intitulado Fundo Comunitário Whittaker. As assinaturas faltavam. A linguagem jurídica estava incompleta, mas a intenção era clara o suficiente para a fazer sentar. Thomas pretendia proteger a estação de Millstone, não por lucro, não por orgulho, mas como refúgio, um lugar onde ninguém velho, pobre, doente, viúvo ou indesejado ficaria do lado de fora no frio simplesmente porque o mundo o achava inconveniente. Margaret olhou para a plataforma 3. Pela primeira vez, não pensou nela como um mistério à espera de ser aberto. Pensou nela como uma promessa à espera de ser terminada. E naquele momento, sentada sozinha numa estação que todos tinham ridicularizado, Margaret Whittaker compreendeu algo que os filhos não tinham considerado. Eles não a tinham empurrado para fora da sua vida. Tinham-na empurrado para a única parte dela que ainda sabia o seu nome. A primeira batida veio pouco depois do meio-dia, quando Margaret tentava decidir se a janela do escritório de cargas podia ser coberta com a lona menor ou se a maior teria de ser sacrificada. A princípio, pensou que o som era madeira a deslocar-se. A estação de Millstone já lhe oferecera gemidos, pingos, arranhões e a reclamação de metal solto perto do telhado. Mas então a batida veio de novo, mais firme desta vez. 3 pancadas cuidadosas na porta da frente. Margaret pegou no prego de carril que Thomas lhe deixara e segurou-o baixo ao lado da saia. Depois atravessou a sala de espera e moveu o banco que arrastara contra a porta. Lá fora estava um homem talvez 10 anos mais novo do que ela, com barba grisalha, casaco de trabalho de lona e uma caixa de ferramentas vermelha numa mão. No boné lia-se Brooks Electrical. Embora as letras estivessem quase gastas até ao fio, Sra. Whittaker perguntou. Depende de quem pergunta. Samuel Brooks. Ouvi dizer que a senhora estava aqui. As notícias viajam depressa quando as pessoas desaprovam. Em Millstone, disse ele, a desaprovação tem pernas melhores do que a bondade. Samuel olhou para lá dela, para o átrio escuro, a janela coberta, o balde sob a infiltração no telhado. Não parecia divertido. Também não parecia com pena. Estou reformado, disse. Costumava tratar da eletricidade em metade do condado. Vim garantir que este lugar não arde consigo lá dentro. Eu não pedi ajuda. Não, senhora. Achei que isso queria dizer que provavelmente precisava do tipo de ajuda que não espera convite. Ela devia ter fechado a porta. O orgulho insistiu. A cautela também. Mas o orgulho nunca consertara um fio. Margaret olhou para a caixa de ferramentas, depois para as botas de Samuel, enlameadas pela velha estrada de serviço. Ele verificara o edifício antes de bater. Um mexeriqueiro teria ficado na frente. Conhecia Thomas, disse ela. Os olhos de Samuel suavizaram. Ele deixou-me dormir na sala de bagagens uma noite, depois que a fábrica fechou e o meu senhorio desligou o aquecimento. Eu tinha 26 anos, orgulho demais para dizer a alguém que não tinha para onde ir. O seu marido deu-me café e disse que um trabalhador morrer congelado era má manutenção. A mão de Margaret relaxou no prego de carril. Samuel olhou para ele e disse, ótimo, mantenha isso por perto. Foi assim que ele conquistou a entrada. Ele não assumiu o comando. Não lhe disse que deveria ir embora. Caminhou pela estação com uma lanterna e um pequeno bloco de notas, nomeando perigos sem fazer, luz soar como acusações. O disjuntor principal estava morto. 2 tomadas tinham sido roídas por ratos. Uma luminária de teto tinha fiação antiga de tecido que precisava de ser desligada antes que alguém tentasse ligar energia.
Margaret acompanhou-o, fazendo perguntas. Samuel respondeu a todas. À meio da tarde, ele isolara 2 linhas perigosas e mostrara a Margaret onde não pisar perto do velho armário técnico. Ela preparou-lhe chá com água que ele trouxera numa garrafa térmica e beberam-no no balcão da bilheteira com o livro azul fechado entre eles. Samuel reparou nele, mas não perguntou. O que planeia fazer aqui? Perguntou em vez disso. Margaret olhou para a sala de espera, onde o pó flutuava na luz do sol. No dia anterior, teria dito sobreviver à noite. Naquela manhã, depois de ler a carta de Thomas, talvez dissesse compreender a plataforma 3. Mas agora a pergunta de Samuel exigia uma resposta maior. Terminar algo que Thomas começou, disse. Samuel segurou o copo de papel com as 2 mãos. Isso soa a ele. Começar um trabalho grande demais e confiar que outros se tornariam decentes o suficiente para ajudar. Antes que Margaret pudesse responder, passos soaram na plataforma do lado de fora. Uma mulher apareceu além da porta lateral partida, uma mão agarrada à moldura. Era baixa e corpulenta, com cabelo branco achatado pela névoa e uma pulseira hospitalar no pulso. Numa mão, carregava um saco plástico de supermercado com chinelos e papéis dobrados dentro. Margaret soube o nome antes de Samuel o dizer. O livro azul mencionara Walter Bell, um velho uma vez abrigado na sala de cargas durante uma tempestade de gelo. Esta mulher tinha os mesmos olhos redondos. Ruth, disse Samuel, levantando-se depressa. A mulher tentou sorrir, mas o esforço falhou a meio. Não sabia para onde ir. Margaret atravessou a sala. Entre antes que caia, Ruth Bell abanou a cabeça, envergonhada pela necessidade. Só queria sentar-me 1 minuto. O motorista do autocarro disse que já não havia estação, mas vi movimento. Pensei que talvez alguém estivesse aqui. Samuel pegou no saco dela. Margaret guiou-a até ao banco mais próximo do canto seco. O meu filho devia ter me ido buscar, disse Ruth. A alta foi às 10. A enfermeira ligou-lhe 2 vezes. Ele disse que vinha. Depois a mulher dele disse que não tinham espaço porque a irmã dela estava de visita. Esperei até eles precisarem da cama. Tentou rir como se a história fosse inconveniente, não cruel. Margaret não ofereceu pena. Sabia que a pena podia magoar uma pessoa que já tentava não se partir. Em vez disso, disse, pode sentar-se mais do que 1 minuto. Ruth olhou para cima. Não quero causar problemas. Este edifício já sobreviveu a coisas piores do que a senhora. Margaret abriu a mala e tirou o segundo casaco. Era castanho, esticado nos punhos e quente. Ruth começou a protestar. Margaret colocou-o no colo dela. Quando alguém lhe entrega calor, o educado é usá-lo. Isso fez a boca de Ruth tremer. Ela vestiu o casaco. A estação mudou depois disso. Não reparada, não salva, não transformada, mas mudada. Uma pessoa em necessidade altera uma sala de forma diferente de um segredo. O livro azul tornara a estação significativa. Ruth tornou-a urgente. Samuel saiu antes do anoitecer e voltou 30 minutos depois com 2 lanternas à bateria, um rolo de plástico grosso e 3 latas de sopa. Disse que as encontrara na carrinha. Margaret suspeitou do contrário e escolheu não o insultar dizendo isso. Cobriram a pior janela antes de escurecer. Samuel aqueceu sopa num pequeno fogareiro de campismo do lado de fora da porta de cargas. Ruth sentou-se enrolada no casaco de Margaret, olhando o vapor subir como se o mundo não tivesse fechado completamente. Comeram em copos desencontrados, porque ainda não tinham encontrado tigelas. Ruth chorou apenas uma vez, em silêncio, quando Margaret lhe entregou o primeiro copo. Desculpe, sussurrou Ruth. Por quê? Por ocupar espaço. Margaret olhou para a sala de espera, para as filas de bancos construídos para pessoas que outrora esperavam com malas, bebés, luto, esperança e destinos impressos em bilhetes de papel. Pensou nas palavras de Thomas no livro. Abrigo temporário. Dignidade preservada. Há espaço, disse Margaret, e a senhora tem permissão para ocupar uma parte dele. Mais tarde, depois de Ruth se estender no banco do canto seco, Margaret abriu novamente o livro azul e encontrou uma folha solta que não vira antes. Não estava na caligrafia de Thomas. As letras eram apertadas, antiquadas, provavelmente de Miles Carroll. Suprimentos de abrigo contra tempestades transferidos para baixo da plataforma 3 após o inverno de 79. Estruturas de catres.
cobertores, latas de querosene vazias, caixa médica, pertences pessoais não reclamados. Não listar publicamente até resolver a questão de propriedade. Margaret leu 2 vezes. Sob a plataforma 3 não havia apenas registros. Talvez houvesse suprimentos, estruturas de catres, cobertores, talvez arruinados pelo tempo, talvez não. Mas a ideia deles mudava tudo. Se Thomas e Miles tinham guardado materiais de abrigo sob a plataforma, então a câmara escondida não era simplesmente prova do passado. Podia tornar-se o começo de um futuro. Samuel tocou suavemente no livro. Vai abri-la. Não esta noite. Não, disse ele. Não esta noite. Ambos olharam para Ruth, que finalmente adormecera, o rosto suavizado pelo esgotamento e pela luz da lanterna. Lá fora, Millstone escurecia casa por casa, a cidade acomodando-se nos seus quartos quentes, portas trancadas e julgamentos privados. Dentro da estação abandonada, uma viúva, um eletricista reformado e uma mulher deixada para trás num hospital sentavam-se entre pó, tábuas partidas e promessas antigas. Ainda não era uma casa, mas, pela primeira vez em anos, a estação de Millstone guardava mais do que ecos, guardava respiração. E Margaret compreendeu, com uma certeza mais profunda do que conforto, que Thomas não a levara até ali apenas para encontrar o que estava escondido sob a plataforma 3. Levara-a até ali para que ela soubesse o que fazer com aquilo depois que fosse aberto. Na terceira manhã, a estação de Millstone já não parecia abandonada à vista da estrada. Ainda parecia partida. O telhado ainda cedia na extremidade distante. As placas das plataformas continuavam enferrujadas. As ervas daninhas ainda empurravam pelos carris, como se a terra tentasse reclamar cada quilômetro de ferro. Mas uma janela da frente tinha sido coberta com plástico transparente em vez de uma lona rasgada. O vidro partido fora varrido para latas de café. Uma lanterna à bateria brilhava atrás da bilheteira depois do anoitecer. Pequenas mudanças importavam mais num lugar. Margaret aprendeu isso depressa. Samuel voltava todas as manhãs com ferramentas que dizia estarem apenas paradas por aí, embora algumas ainda tivessem etiquetas de preço. Ruth, que passara o primeiro dia a pedir desculpa por cada respiração, começou a dobrar mantas, separar papéis utilizáveis dos arruinados e limpar bancos antigos com uma concentração que a fazia parecer menos uma mulher resgatada e mais alguém a recuperar o direito de ser útil. Margaret deu-lhe a tarefa de manter o livro azul embrulhado em pano e seco. Ruth aceitou a responsabilidade como se lhe tivessem entregado uma criança. Não abriram a plataforma 3 completamente. Ainda não. Samuel insistiu que o portão e a estrutura superior precisavam de ser verificados antes que alguém puxasse velhas fechaduras ou portas escondidas. Margaret concordou, embora a paciência lhe custasse mais do que o medo. Em vez disso, começaram pela própria estação. A sala de espera tornou-se a primeira vitória. Samuel removeu a luminária morta do teto e isolou a fiação perigosa. Margaret limpou o balcão da bilheteira até a borda de latão aparecer por baixo da sujeira. Ruth encontrou uma vassoura com meio cabo e varreu em fileiras lentas e determinadas. O pó subiu. Os ratos fugiram. A luz do sol entrou com mais honestidade quando a janela de plástico deixou de bater. À tarde, a sala tinha 3 bancos utilizáveis, uma pequena mesa feita de um velho carrinho de bagagem e um canto onde Ruth podia dormir sem que a chuva pingasse perto dos sapatos. Margaret escreveu um aviso em cartão e colou-o dentro da porta da frente. Chá quente se a luz estiver acesa. Samuel leu e abanou a cabeça. É assim que os problemas começam. Margaret endireitou o aviso. Às vezes, problema é apenas uma pessoa que passou frio tempo demais. A primeira pessoa atraída por aquele aviso não era sem-abrigo, desesperada ou idosa. Era Clara Jensen, 29 anos, repórter do Millstone County Register, com uma câmara ao pescoço e lama nas botas. Não estou aqui para gozar consigo, disse Clara antes que Margaret pudesse perguntar. É uma abertura incomum, respondeu Margaret. Clara corou. As pessoas estão a falar. As pessoas costumam falar quando não ajudaram. A jovem baixou a câmara. Ouvi dizer que os seus filhos estão preocupados. Margaret olhou para Ruth, que enxaguava copos com água engarrafada trazida por Samuel. A pulseira hospitalar de Ruth já não estava no pulso. Ela própria a cortara na noite anterior e colocara-a no lixo como um pequeno funeral. Os meus filhos são muitas coisas, disse Margaret.
Preocupados é a que preferem em público. Clara não escreveu isso imediatamente. Primeiro olhou em volta, para a janela remendada, para a velha bilheteira, para Samuel apertando uma dobradiça na porta da sala de cargas, para Ruth dobrando um casaco que não era dela com mais cuidado do que algumas pessoas dariam à seda. "O que está a fazer aqui?" perguntou Clara. Margaret poderia ter-lhe falado da carta de Thomas. Poderia ter mostrado o livro, o mapa, o rascunho do fundo, mas algumas verdades eram sementes, e as sementes não cresciam melhor porque estranhos as desenterravam cedo. "Um lugar onde as pessoas possam sentar-se", disse. O rosto de Clara mudou. Não dramaticamente, não de uma forma que outros notariam, mas Margaret viu reconhecimento passar pelos olhos da jovem repórter. Era o olhar de alguém que não fora abandonada da mesma maneira, mas conhecia a forma de ser descartada. Clara tirou uma fotografia da porta, não do rosto de Margaret, mas do aviso em cartão, da lanterna e das mãos de Ruth dobrando o casaco castanho. A fotografia apareceu online naquela noite sob uma pequena manchete. "A luz volta à antiga estação de Millstone." Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, o telefone de Samuel não parava de vibrar. Algumas pessoas riram. Algumas disseram que era inseguro. Algumas disseram que o condado devia fechar aquilo antes que vagabundos se juntassem. Richard deixou a Margaret uma mensagem de voz tão controlada que tremia nas bordas. "Mãe, este comportamento público é exatamente por isso que estávamos preocupados." Margaret apagou depois da primeira frase, mas nem toda a mensagem era cruel. Uma mulher da igreja deixou 2 sacolas de comida enlatada sem entrar. O dono da loja de ferragens enviou pregos, fita adesiva e luvas de trabalho com um bilhete que dizia: "Thomas consertou de graça o interruptor da fornalha do meu pai." Uma enfermeira reformada chamada Denise deixou uma caixa de primeiros socorros à porta e escreveu: "Ligue-me antes de chamar uma ambulância, a menos que seja realmente urgente." No fim da semana, a mesa de carrinho de bagagem segurava latas de sopa, copos de papel, sabão, pilhas e uma pilha de toalhas doadas. A estação de Millstone começara a reunir provas de que a bondade não desaparecera da cidade, apenas estivera à espera de permissão. Na tarde de sexta-feira, Samuel finalmente concordou em inspecionar o acesso exterior de serviço junto à plataforma 3. Não abriu o portão principal. Em vez disso, ele e Margaret seguiram o mapa de manutenção de Thomas até o espaço estreito atrás do velho armário de sinalização, onde a era escondia uma chapa metálica à altura da cintura. A chave preta não serviu. Margaret não ficou desapontada. Thomas escrevera que ela abriria a primeira fechadura, não a última. Aquela chapa era outra coisa. Samuel trabalhou nos parafusos enferrujados, enquanto Margaret segurava a lanterna. Ruth ficou a alguns metros, braços cruzados, observando como se a plataforma pudesse falar. Atrás da chapa não havia uma porta, mas um recesso raso de armazenamento construído na parede da plataforma. A maior parte do que ali estava fora, arruinada pela umidade. O cartão colapsara. As etiquetas borraram. Uma lata de querosene enferrujara pelo fundo. Mas 3 estruturas metálicas de catre permaneciam embrulhadas em lona. Samuel puxou uma para fora. Estava rígida, empoeirada e manchada de ferrugem, mas quando a abriu na sala de espera, aguentou. Ruth tocou na lona com 2 dedos. "Isso é uma cama", sussurrou. Ninguém respondeu por um momento. Uma cama não era milagre para pessoas que sempre tiveram uma, mas para Ruth, para os nomes no livro, para as pessoas que Thomas uma vez deixara dormir atrás das portas de carga, era prova de que alguém em algum lugar imaginara que elas mereciam deitar-se em segurança. Limparam o catre. Samuel apertou as dobradiças. Margaret cobriu-o com toalhas doadas e a sua manta de lã. Naquela noite, Ruth não dormiu num banco. Dormiu numa cama. Na manhã seguinte, Margaret encontrou outro papel enfiado dentro da lona. Quase se dissolvera nas dobras, mas o cabeçalho continuava legível. Fundo Comunitário Whittaker Notas Preliminares de Proteção de Ativos. Abaixo, havia um parágrafo datilografado declarando que a estação de Millstone, se legalmente transferida para um fundo, poderia ser preservada para uso comunitário de caridade, com prioridade para abrigo temporário, apoio a idosos, refúgio de emergência em clima severo e benefício público não comercial. No fundo, escrito pela mão de Thomas,
Havia 4 palavras. Precisa da assinatura de Margaret. Margaret ficou sentada com o papel no balcão da bilheteira até a luz da lanterna desaparecer. Thomas não lhe deixara uma solução completa. Deixara-lhe um convite. Um fundo não podia nascer apenas do desejo de um homem morto. Precisava que os vivos o escolhessem. E agora essa escolha pertencia a ela. Naquela noite, Clara Jensen voltou. Desta vez, sem a câmara levantada. O meu editor quer uma história maior, disse. Mas eu queria perguntar antes de escrever qualquer coisa mais. Margaret apreciou isso. Consentimento, aprendera. Era uma das primeiras dignidades que as pessoas roubavam quando decidiam que alguém era velho o suficiente para ser gerido. Ainda não, disse Margaret. Há papéis que preciso compreender primeiro. Clara assentiu. Então espero. Samuel pareceu surpreso. Ruth pareceu aliviada. Margaret olhou para a plataforma 3, onde as trepadeiras se moviam suavemente ao vento além do portão. Durante décadas, chamaram a estação de vazia porque as pessoas só contavam passageiros, bilhetes e comboios. Mas o vazio, Margaret agora entendia. Às vezes era apenas uma sala onde ninguém fora corajoso o suficiente para entrar com uma lanterna. Naquela noite, a estação recebeu 4 pessoas para jantar. Margaret, Samuel, Ruth e Denise, a enfermeira reformada, que chegou com um ensopado de legumes e fingiu ter feito demais por acidente. Comeram à mesa do carrinho de bagagem sob o velho quadro de horários. Nenhum comboio veio, nenhum apito soou. Ainda assim, pela primeira vez em muitos anos, a estação de Millstone tinha uma sala de espera que esperava novamente por alguém. E Margaret, ouvindo colheres tocar nos copos e a chuva suavizar contra o telhado, sentiu o velho edifício inspirar longamente de volta para si. Richard chegou de fato cinzento carvão, Elaine chegou de pérolas, e Paul chegou com as mãos vazias. Foi assim que Margaret soube que não tinham vindo como filhos, vieram como uma comissão. O carro deles parou fora da estação de Millstone, pouco depois de o segundo pequeno artigo de Clara Jensen aparecer no Jornal do Condado. A manchete era mais gentil desta vez. Antigo depósito torna, se sala aquecida para idosos deixados pelo caminho. Abaixo havia uma fotografia do átrio dos bilhetes brilhando com luz de lanterna. Ruth sentada junto à mesa de carrinho de bagagem e Margaret ao fundo, uma mão pousada no velho balcão como se pertencesse ali. Richard não gostou da fotografia. Margaret viu isso na forma como ele saiu do carro, já procurando fraquezas no edifício. Elaine olhou primeiro para a estrada, verificando se alguém observava. Paul olhou para a placa da estação e engoliu em seco. Samuel apertava uma tira de vedação perto da porta da frente quando eles subiram pelo caminho. Richard lançou-lhe um olhar rápido e desdenhoso. Estamos aqui para ver a nossa mãe. Samuel não se moveu. Então podem bater. A boca de Elaine apertou-se. Isto é um edifício público. Não, disse Margaret de dentro da entrada. É o meu edifício. Os 3 se viraram. Por um segundo quieto, nenhum dos filhos falou. Margaret sabia o que viam. Não a mãe que tinham deixado com uma mala. Não a mulher que esperavam encontrar assustada, fria e pronta para ser recolhida. Ela estava de pé com uma camisola cinzenta limpa, o cabelo preso cuidadosamente atrás, o relógio de Thomas pendurado numa corrente à cintura. Atrás dela, a sala de espera guardava mantas dobradas, suprimentos empilhados e uma panela de sopa soltando vapor num fogareiro de campismo perto da porta de cargas. Ruth estava junto ao balcão da bilheteira, observando com a dignidade rígida de alguém que reconhecia o tipo de pessoas que explicam abandono como responsabilidade. Richard recuperou primeiro. Mãe, disse, suavizando a voz para a sala. Temos estado doentes de preocupação. Margaret olhou para ele. Tem estado a deixar mensagens de voz. Elaine avançou. Sabes como isto parece? Aí está, disse Margaret. Ok, a verdadeira emergência. Paul encolheu-se, mas o rosto de Richard endureceu. Isto não é brincadeira, disse ele. Estás a viver numa estrutura condenada com estranhos. Não condenada, respondeu Margaret. Parcialmente restrita. Há diferença. Eu verifiquei. Richard piscou. Esperava confusão. Margaret ofereceu papelada. Ela estendeu a mão para trás do balcão e levantou uma pasta. Dentro estavam cópias do registro de propriedade, do recibo de impostos,
Das notas elétricas escritas por Samuel, uma lista de reparos concluídos, uma lista de áreas interditadas e o número de telefone de Clara caso alguém tentasse deturpar o que estava a acontecer. Richard olhou para a pasta sem a pegar. Elaine baixou a voz. Mãe, tens 82 anos. Isto não é seguro. Também não era seguro entregar a minha casa a uma corretora antes de me perguntar. Aquela casa era demais para ti. Esta estação é mais do que vocês pensam. É exatamente isso que nos preocupa, disse Richard. A porta da frente abriu atrás deles antes que Margaret pudesse responder. Um veículo do condado estacionou lá fora, seguido por um sedã branco com o selo municipal na porta. Um homem de casaco castanho entrou carregando uma prancheta. Atrás dele veio Clara Jensen, a câmara baixa, não levantada. A expressão de Richard mudou. Só um pouco. O suficiente. O Sr. Whittaker ligou para o meu gabinete, disse o homem. Calvin Reeves, inspetor de edifícios do condado. Samuel murmurou algo baixo que soou desagradável, mas exato. Margaret assentiu. Sr. Reeves, obrigada por vir. Richard pareceu surpreso. Sabias que ele vinha? Copiaste-me na queixa por engano, disse Margaret. Paul olhou para baixo. Elaine Cicero. Richard, o inspetor Reeves, limpou a garganta. Não era cruel, decidiu Margaret. Cansado, talvez. Habituado a ser chamado para disputas familiares disfarçadas de preocupações públicas. Preciso avaliar se este edifício está a ser usado de uma forma que apresente perigo imediato, disse. Especialmente se há pessoas a dormir aqui. O rosto de Ruth perdeu a cor. Margaret notou e respondeu com calma. Uma pessoa dormiu aqui porque a família não a foi buscar ao hospital. Dormiu num catre no canto seco, longe das áreas restritas. Ninguém entra na plataforma 2 nem na plataforma 3. Samuel Brooks desligou a fiação perigosa. Chama aberta é usada apenas do lado de fora da porta de cargas e nunca sem vigilância. Reeves olhou para Samuel. Tem licença? Reformado, mas sim. Trouxe cópia da minha certificação antiga. Samuel tirou-a do casaco como se esperasse a pergunta. Margaret aprendera que uma boa ajuda nem sempre se anuncia. Às vezes, simplesmente vem preparada. Reeves caminhou lentamente pela estação. Richard seguiu de perto demais, apontando manchas de água, reboco rachado, vidro em falta, tábuas soltas, cada cicatriz que o edifício carregava. Elaine acrescentou comentários sobre responsabilidade legal, julgamento idoso, embaraço público e como a família deles só queria evitar uma tragédia. Margaret seguiu por último com a pasta nas mãos. Não discutiu cada ponto. Vivera o suficiente para saber que a verdade não se torna mais forte por perseguir cada insulto pela sala. Respondia quando eram necessários factos. Ficava calada quando a atuação queria plateia. No portão da plataforma 3, Reeves parou. O que há lá atrás? Acesso restrito, disse Richard depressa. Ninguém deve aproximar-se. Margaret virou-se para ele. Soas muito protetor de uma plataforma que conheceste esta semana. Reeves examinou o cadeado enferrujado e o aviso. Isto foi aberto? Não, disse Margaret. Ainda não. Richard agarrou-se às palavras. Ainda não? Vê? Ela pretende arrombar uma estrutura selada. Margaret tirou a chave preta de Thomas do bolso e segurou-a na palma. Pretendo compreender uma propriedade que legalmente possuo, com as precauções adequadas e testemunhas. Clara escreveu isso. Elaine percebeu e forçou um sorriso. Por favor, não transformes isto numa história dramática. Estamos a tentar salvar a nossa mãe de si própria. Ruth falou então. A voz era pequena, mas viajou. Não. Estão a tentar salvar-se de ver o que fizeram. A sala parou. Elaine encarou-a. Desculpe? Ruth segurou a borda do balcão. O meu filho disse as mesmas coisas. Segurança. Prático. Melhor para todos. Depois deixou-me na entrada de um hospital com um saco de chinelos. O rosto de Paul mudou. Não o suficiente para se tornar corajoso, mas o bastante para mostrar que a dor encontrara caminho. Richard ignorou-a. Inspetor, com todo o respeito, este é exatamente o problema. Pessoas vulneráveis estão a reunir-se numa estrutura insegura porque a minha mãe criou uma ilusão de refúgio. Margaret deu um passo à frente. Uma ilusão não serve sopa. Reeves fechou a prancheta. O som pareceu mais alto do que deveria. Sr. Whittaker disse,
Este edifício não está aprovado para ocupação residencial. Não posso fingir o contrário. No entanto, também não vejo provas de acesso público imprudente se as áreas restritas permanecerem fechadas e o uso temporário não se transformar em alojamento noturno. Os ombros de Richard relaxaram, pensando que a vitória chegara. Então, Reeves continuou. Vou emitir uma notificação condicional. 10 dias. Precisa de saneamento temporário, cobertura de janelas mais segura, zonas restritas sinalizadas e nenhuma pernoita adicional, a menos que serviços de emergência ou uma organização sem fins lucrativos licenciada esteja envolvida. Depois disso, volto a inspecionar. Margaret assentiu uma vez. 10 dias não era misericórdia, mas também não era derrota. Richard ficou menos satisfeito. E se ela se recusar? Reeves olhou para ele. Ela não se recusou. Elaine aproximou-se de Margaret, falando baixo o suficiente para pensar que os outros não ouviriam. Mãe, isto já foi longe demais. Vem conosco hoje, e podemos fazer esta história desaparecer. Margaret estudou o rosto da filha. A preocupação de Elaine era real, mas fora treinada para servir primeiro à vaidade. Temia o perigo, sim, mas temia ainda mais a fofoca. Eu não quero que a história desapareça, disse Margaret. O controlo de Richard rachou. Estás a humilhar esta família. Não, respondeu Margaret. Estou a revelar, lá. Paul deu um passo à frente. Mãe. Margaret olhou para ele, e tudo o que ele planeava dizer desmoronou. Richard estendeu a mão para a pasta no balcão. Ao menos deixa-nos rever quaisquer documentos que o pai deixou. Se o nome dele está envolvido, isto diz respeito a todos nós. Margaret colocou a mão sobre a pasta antes que ele a tocasse. Há uma diferença entre preocupação e apetite, disse. Preocupação bate à porta. Apetite estende a mão. A mão dele parou no ar. Pela primeira vez desde que entrara na estação, Richard pareceu menos um homem a gerir um problema, e mais um filho parado do lado de fora de uma sala trancada. Margaret pegou na pasta e deslizou-a para baixo do balcão. Hoje não vão manusear os papéis de Thomas. A voz de Elaine ficou aguda. Não podes fechar-nos para sempre. Não, disse Margaret, mas posso fechar a porta até aprenderem por que as portas existem. Clara não fotografou aquele momento. Margaret respeitou-a por isso. Depois que o inspetor saiu, a estação pareceu mais fria. Não porque as lanternas tivessem diminuído, mas porque o prazo entrara com a prancheta e ficara. 10 dias. Saneamento. Segurança. Nada de mais pernoitas sem apoio adequado. As regras não eram irracionais, o que as tornava mais difíceis. Regras cruéis podiam ser combatidas com raiva. Regras razoáveis exigiam trabalho. Richard parou a porta antes de ir embora. Isto não acabou. Margaret ficou sob o velho quadro de horários, o relógio de Thomas ticando a cintura. Não, disse. Está finalmente a começar. Paul foi o último a sair. Olhou para trás uma vez. Não para o edifício, mas para o catre onde Ruth dormira, os copos de sopa secando numa toalha, o aviso de cartão que dizia chá quente se a luz estiver acesa. Pela primeira vez, pareceu compreender que a mãe não fugira para uma ruína. Entrara no único lugar onde a promessa inacabada do pai ainda tinha um teto, mas compreensão não era pedido de desculpa. Ainda não. Margaret observou o carro partir, depois virou-se para a plataforma 3. Atrás do portão enferrujado, as trepadeiras moviam-se ao vento como dedos roçando um segredo. 10 dias, pensou. Thomas deixara-lhe um fundo sem assinaturas, uma câmara sem acesso seguro e uma promessa sem instruções para a parte mais difícil. Como proteger um refúgio antes que o mundo admitisse que ele merecia existir? 10 dias transformaram a estação de Millstone num relógio. Margaret sentiu cada hora. Samuel trabalhou até as mãos lhe darem cãibras, etiquetando circuitos mortos, fixando ganchos temporários para lanternas e construindo uma moldura mais segura em torno da janela da frente partida. Denise organizou uma unidade de saneamento portátil através de um programa de apoio da igreja e trouxe formulários de uma pequena organização de apoio a idosos de 2 condados dali. Clara Jensen não publicou os documentos que Margaret lhe mostrou, mas discretamente pô-la em contato com uma advogada de assistência jurídica chamada Helen Morris, que aceitou rever o rascunho do fundo de Thomas antes da segunda inspeção. Ruth fez o que podia. Lavou copos, dobrou toalhas
escreveu nomes nas mantas doadas e cumprimentou cada visitante com a firme cortesia de uma mulher determinada a não ser confundida novamente com um fardo. Margaret não assinou nada que não compreendesse. Essa tornou-se a sua regra. Ellen Morris veio no 8º dia, uma mulher magra com óculos prateados e uma pasta mais velha do que Paul. Sentou-se à mesa do carrinho de bagagem, leu o rascunho do Fundo Comunitário Whittaker, os registros de propriedade, o velho livro, as notas de proteção de ativos e a carta de Thomas. Quando terminou, tirou os óculos e olhou para Margaret de modo diferente de como a maioria dos profissionais olhara para ela desde que completara 80 anos. Isto está incompleto, disse Helen. Oisai. Mas não é inútil. Margaret esperou. Ellen tocou no rascunho do fundo. O seu marido deixou base suficiente para provar intenção caritativa. A senhora é proprietária do imóvel. O condado não pode obrigá-la a abandoná-lo simplesmente porque os seus filhos não gostam da aparência pública, mas o uso como abrigo temporário exige estrutura. Um conselho, normas de segurança, documentação de parceiros, seguro, eventualmente. Pode começar antes de estar perfeito? A boca de Helen suavizou. A maioria das coisas boas começa assim. Na manhã da reinspeção, o céu ficou da cor de ardósia molhada. Ao meio-dia, a chuva vinha de lado. Às 2, a velha vala de drenagem atrás da plataforma 3 transbordou. O inspetor Reeves chegou de impermeável e com uma expressão que dizia que preferia estar em qualquer outro lugar. Clara também veio, não como repórter no início, mas como testemunha. Ellen Morris ficou ao lado de Margaret com uma pasta debaixo do braço. Samuel colocara avisos em todas as áreas inseguras. Denise trouxera cópias da documentação de parceria sem fins lucrativos. Ruth fizera café forte o suficiente para ressuscitar mortos. Então o carro de Richard entrou. Margaret observou pela janela da frente enquanto os 3 filhos saíam para a chuva. Richard segurava um guarda-chuva sobre Elaine, mas não sobre Paul. Esse pequeno detalhe feriu Margaret mais do que esperava. Mesmo entre eles, o cuidado tornara-se questão de hierarquia. Richard entrou com um homem que Margaret nunca vira. O meu advogado, disse ele. Ellen Morris inclinou-se para Margaret. Claro, a inspeção começou na sala de espera. Reeves verificou as janelas cobertas, as zonas restritas marcadas, as notas elétricas, o arranjo de saneamento e a lista de contactos de emergência. Fez perguntas. Margaret respondeu a algumas. Samuel a outras. Denise explicou os protocolos de saúde. Helen explicou que um parceiro sem fins lucrativos concordara com apoio temporário de emergência enquanto a formação do fundo era analisada. Pela primeira vez, Richard pareceu incerto. O advogado dele sussurrou-lhe algo. O rosto de Elaine apertou-se. Paul ficou perto da porta, a chuva pingando do casaco, parecendo menos um adversário e mais um homem que seguira as pessoas erradas longe demais. Então o trovão estalou sobre o telhado. As luzes tremeluziram, embora a estação não tivesse energia principal. Eram apenas as lanternas a balançar com a força da tempestade, mas todos se viraram instintivamente para a plataforma 3. Um som metálico profundo veio de além do portão. Não uma batida desta vez. Um deslocamento. Samuel moveu-se primeiro. Todos afastados. A água começara a correr pela borda exterior da plataforma, levando lama e folhas por baixo do portão enferrujado. O dreno de tempestade perto da plataforma 3, escondido por anos de detritos, abrira-se à força sob pressão. Quando Samuel e Reeves se aproximaram com lanternas, parte da velha guarnição de madeira perto da base da plataforma soltou-se e caiu. Atrás dela havia uma escotilha metálica. A chave preta no bolso de Margaret pareceu ficar mais pesada. Richard viu-a levar. Lá a mão. Não, disse ele. Absolutamente não. Margaret virou-se. É a minha propriedade. Este é exatamente o comportamento imprudente sobre o qual os avisamos. O inspetor Reeves ergueu uma mão. Ninguém abre nada até eu avaliar o perigo imediato. Samuel agachou-se, mantendo o peso afastado da borda. A moldura da escotilha parece mais estável do que a guarnição. A fechadura é velha, mas não está partida. Reeves olhou para Margaret. Sabe o que é isto? Sim, disse ela. Uma câmara de serviço inferior sob a plataforma 3. O advogado de Richard falou rapidamente. Inspetor, o meu cliente tem sérias preocupações quanto à capacidade da Serar Whittaker de tomar decisões seguras.
Ellen Morris abriu a pasta. A Sra. Whittaker demonstrou compreensão de propriedade, limitações de segurança, formação caritativa e conformidade com o condado. Discordar da decisão dela não prova incapacidade. Elaine explodiu. Ela tem 82 anos e vive numa estação de comboios. A voz de Ruth veio de trás deles. E eu tinha 76 e fui deixada num hospital. A idade não faz as pessoas desaparecerem, a menos que a família ajude. Ninguém lhe respondeu. Reeves olhou de Margaret para a escotilha. Se esta câmara está a receber água, pode tornar-se um perigo, seja aberta hoje ou não. Sr. Brooks, pode ajudar apenas de fora do portão. Samuel assentiu. O cadeado enferrujado do portão cedeu depois que Samuel cortou o elo mais fraco com uma ferramenta manual. Abriu o portão apenas o suficiente para Reeves e ele alcançarem a escotilha. Margaret ficou no limiar, a chuva batendo-lhe no rosto. Não passou para além da linha segura marcada até Reeves permitir. Quando ele permitiu, Richard protestou novamente. Margaret ignorou. A chave preta deslizou na fechadura da escotilha. Por um segundo terrível, não fez nada. Então Margaret lembrou-se da lição de Tomás. Mecanismos antigos gostam de respeito, não de força. Levantou a chave ligeiramente, girou com as duas mãos e sentiu a fechadura libertar-se. A escotilha abriu com um gemido que pareceu vir debaixo de toda a estação. Ar frio subterrâneo subiu. Samuel apontou a luz primeiro. Degraus de concreto. Água nos dois últimos. Prateleiras metálicas. Caixotes de madeira. Uma sala maior do que qualquer um esperava. Reeves desceu 3 degraus, depois parou. Estável o bastante para a entrada limitada. Um de cada vez. Sem multidão. Margaret desceu com Samuel atrás e Reeves à frente. Debaixo da plataforma 3, o som da chuva tornou-se distante. A câmara cheirava a pedra, ferrugem e anos selados. Prateleiras alinhavam uma parede. Alguns caixotes tinham colapsado. Outros permaneciam secos sob uma saliência de concreto inclinada que os protegera do pior do tempo. Na parede do fundo pendia um armário metálico. Margaret soube antes de o abrir. Dentro havia cobertores selados em pano oleado, lonas dobradas de catre, uma caixa médica, peças de lanternas e 3 caixas metálicas de documentos. Uma caixa trazia a caligrafia de Thomas. Para Margaret, as mãos dela tremeram então. Não de fraqueza, da força de ser lembrada tão completamente. Carregou a caixa para cima, porque o que quer que estivesse dentro pertencia à luz. Todos se reuniram na sala de espera enquanto a chuva martelava o telhado. Clara não levantou a câmara. Helen ficou perto. O advogado de Richard observava atentamente. Paul olhava para a caixa como se ela pudesse acusá-lo pelo nome. Margaret abriu-a. Dentro estava a declaração final assinada de Thomas, testemunhada por Miles Carroll e outro funcionário da estação. Descrevia a Câmara de Serviço Inferior, o uso informal como abrigo durante tempestades, a intenção de transferir a estação de Millstone para um fundo comunitário se Margaret concordasse e a razão pela qual ele não a concluíra antes que a doença piorasse. No final, Thomas escrevera: "A minha esposa, Margaret Ellen Whittaker, é de julgamento são, memória mais afiada e consciência mais forte do que qualquer homem que conheço. Se este trabalho continuar, deve continuar apenas por escolha dela, não minha, não dos nossos filhos, dela." Margaret leu essas linhas em voz alta. Richard desviou o olhar. Elaine apertou os lábios, mas a cor deixara o rosto. Paul cobriu a boca com uma mão. Havia mais. Uma lista de nomes. Pessoas abrigadas. Pessoas a quem ajuda fora negada noutros lugares. Pessoas que outrora esperaram na estação de Millstone, porque Thomas e Miles não suportavam transformá-las em estatísticas do clima. Ao lado de vários nomes havia notas sobre famílias que nunca vieram. Depois veio a última página. Se Margaret escolher abrir a estação, que se chame A Casa da Última Plataforma, um lugar para aqueles a quem disseram que nenhum comboio viria para eles, que encontrem ao menos uma luz ainda acesa. Ninguém falou. A tempestade encheu o silêncio. O inspetor Reeves finalmente fechou a prancheta. Sra. Whittaker, não posso aprovar uso residencial completo hoje, mas não ordenarei que este edifício seja esvaziado como incômodo imediato. A senhora tem uso histórico documentado, propriedade legal, intenção de emergência
e conformidade ativa. Continue pelos canais adequados. Vou apresentar a extensão condicional. O advogado de Richard começou a objetar. Depois parou quando Richard não o acompanhou. Margaret olhou para o filho mais velho. Querias prova de que eu ainda podia tomar decisões. O rosto de Richard apertou-se. Mãe, não, disse ela. Não aqui. Não enquanto as palavras do teu pai ainda estão quentes na sala. Paul começou a chorar então, silenciosamente, sem pedir que ninguém o confortasse. Hélène virou-se para a porta. Por uma vez, parecia menos preocupada com a aparência das coisas e mais assustada com aquilo em que elas se tinham tornado. Margaret colocou a declaração de Thomas de volta na caixa. Não se sentia vitoriosa da maneira como as pessoas imaginam vitória. Não havia doçura em ver os filhos envergonhados, mas havia uma firmeza limpa, na verdade, de pé depois de ter sido empurrada para baixo. Lá fora, a chuva suavizou. Atrás do portão enferrujado, a plataforma 13 estava aberta. Não totalmente segura, não totalmente curada, mas aberta. E para Margaret Whittaker, isso bastava por um dia. 3 semanas depois da tempestade, a estação de Millstone recebeu a sua primeira placa verdadeira. Samuel construiu a moldura com carvalho antigo, retirado da parede do escritório de cargas, lixado até o veio aparecer quente sob as cicatrizes. Ruth pintou as letras devagar porque as mãos tremiam quando se apressava. Denise ficou atrás dela com café e não disse nada sempre que Ruth precisava parar e respirar. A casa da última plataforma. Margaret observou-os pendurar, lá ao lado da porta da frente numa manhã fria, clara o bastante para fazer cada coisa partida parecer possível. A estação não estava terminada, nem perto. A plataforma 2 permanecia fechada. O telhado ainda precisava de reparo profissional. A câmara inferior sob a plataforma 3 só podia ser acessada com Samuel presente e a aprovação temporária de Reeves. Os papéis legais do fundo estavam no escritório de Helen Morris, movendo-se pela lenta maquinaria de assinaturas, registros, nomeações de conselho, seguros e revisão do condado. Mas inacabado não significava irreal. Essa foi uma das primeiras lições que Margaret escreveu no livro azul, depois de acrescentar uma nova secção com a sua própria caligrafia. As pessoas pensam que uma coisa deve ser perfeita antes de lhe ser permitido importar. Estão erradas. A casa da última plataforma começou modestamente. Ninguém lhe chamou abrigo no início. Essa palavra carregava regulamentos que eles ainda estavam a aprender a cumprir. Ellen chamava-lhe sala aquecida de emergência com apoio a idosos. Denise chamava-lhe um lugar para verificar pressão arterial e dignidade. Samuel chamava-lhe um edifício a tentar não morrer. Ruth chamou-lhe lar por acidente numa noite. Depois corou tão profundamente que Margaret fingiu não ouvir. Mas ouviu. Também escreveu isso. Ruth disse lar hoje. Paul voltou numa terça-feira. Não veio com Richard. Não veio com Elaine. Veio sozinho, de jeans de trabalho, carregando uma caixa de dobradiças, fita de vedação e um pequeno saco de papel do restaurante. Margaret encontrou-o parado do lado de fora da entrada, ainda sem bater, como se a porta tivesse virado uma pergunta que ele não merecia responder. Podes entrar, disse ela. Paul parecia mais velho do que 3 semanas antes. A vergonha mudara-lhe a postura, tirara-lhe parte da evasão infantil e deixara algo mais fino, mas talvez mais honesto. Trouxe pães, disse. Margaret olhou para o saco. Isso não é um pedido de desculpa. Não, disse Paul. É pequeno almoço. Ele não pediu perdão. Essa foi a primeira coisa sensata que fez. Trabalhou ao lado de Samuel naquela manhã sem discursos. Substituiu a dobradiça empenada da porta da sala de cargas. Vedou uma fenda por baixo da janela da bilheteira. Levou 2 tábuas partidas para fora e empilhou-as onde Samuel mandou. Quando Ruth agradeceu, Paul olhou para baixo e disse: Eu devia ter feito mais antes. Ruth respondeu: Sim, não foi cruel. Foi limpo. Ao meio-dia, Margaret encontrou Paul sozinho perto do velho quadro de horários, olhando para o relógio de Thomas, agora pendurado numa caixa de vidro ao lado do livro azul. Ouvi as palavras do pai durante o sono, disse. Margaret não se aproximou. O conforto podia ser real e ainda assim cedo demais. Paul limpou o rosto com a base da mão. Eu continuava a dizer a mim mesmo que Richard sabia melhor. Elaine sabia melhor. Tu eras velha. A casa era demais. A papelada fazia parecer responsável.
E o que fez o teu silêncio? Ele fechou os olhos. Permissão, disse. Margaret assentiu uma vez. Foi tudo o que lhe deu naquele dia. Não perdão, não castigo. Apenas a verdade autorizada a ficar entre eles, sem ser suavizada. Richard veio uma vez depois disso, sem advogado. Ficou do lado de fora da estação com sapatos polidos e olhou para a placa como se ela lhe tivesse custado alguma coisa. Talvez tivesse. Há heranças medidas em dinheiro. E há heranças medidas no direito de acreditar que se foi decente. Perguntou se podiam conversar. Margaret saiu, fechando a porta atrás de si. Richard pediu desculpa na linguagem que conhecia primeiro. Explicação. Falou de pressão, impostos, medo, responsabilidade, maus conselhos, momento de mercado, a dificuldade de ver um pai envelhecer. Margaret ouviu até ele ficar sem palavras respeitáveis. Então disse: chamaste cuidado ao que fizeste porque abandono soava honesto demais. A boca de Richard abriu-se, mas nada útil saiu. Não estou a cortar-te da minha vida hoje, disse Margaret, mas já não tens permissão para gerir. São coisas diferentes. O rosto dele apertou-se com dor, orgulho ou ambos. E a casa? Perguntou. A casa na rua Alder foi vendida, disse Margaret. Tu garantiste isso. Vou lamentar, lá sem permitir que uses o meu luto como porta para voltares ao controlo. Ele assentiu, embora ela não soubesse se compreendia. Compreensão, como reparação, precisava de mais de uma visita. Elaine não apareceu durante quase 2 meses. Quando finalmente chegou, ficou 10 minutos no carro antes de sair. Não trouxe pérolas dessa vez. Nenhuma pasta, nenhuma preocupação polida. Apenas uma caixa com a louça de casamento de Margaret, que guardara da venda do espólio porque disse não suportara deixá-la ser comprada por estranhos. Margaret aceitou a caixa. Não convidou Elaine para ficar para jantar. Ainda não. Mesmo assim, naquela noite, lavou 4 chávenas do conjunto de louça e colocou-as na mesa do carrinho de bagagem. Ruth tocou no aro dourado de uma chávena e disse que era fino demais para a sopa. Margaret encheu-a mesmo assim. As coisas finas devem aprender utilidade, disse. O inverno chegou cedo a Millstone naquele ano. A primeira neve caiu suave e constante, cobrindo os carris até que se tornaram 2 linhas escuras desaparecendo no branco. As janelas da estação brilhavam através da tempestade, não com intensidade, não perfeitamente, mas o bastante. Lá dentro, a sala de espera tinha 2 catres, 6 cadeiras, uma prateleira de mantas doadas, uma caixa de primeiros socorros, uma chaleira e um quadro perto da porta, onde as pessoas podiam escrever o que precisavam, sem explicar por que precisavam. Sob o velho quadro de horários, Margaret colocou a declaração final de Thomas, emoldurada ao lado do livro azul. Não toda. Algumas dores pertenciam à família. Alguns nomes pertenciam à privacidade, mas uma frase ela permitiu que todos lessem. Que encontrem ao menos uma luz ainda acesa. Na noite em que a neve engrossou, Margaret sentou-se perto da bilheteira com Ruth, tricotando ao lado, e Samuel fingindo não cochilar numa cadeira que ele próprio reparara. Paul estava lá fora a limpar o degrau da frente, sem que lhe pedissem. Pela janela, ela via os ombros dele curvados contra o frio, trabalhando em silêncio, não por elogio. Margaret observou-o por um momento. Depois olhou para a plataforma 3. O portão já não estava enferrujado e fechado. Fora limpo, reforçado e equipado com uma fechadura adequada. Não para esconder o passado, mas para proteger o que guardava. Algumas portas existiam porque segredos eram perigosos. Outras existiam porque coisas sagradas mereciam cuidado. Então veio uma batida. Não debaixo da plataforma desta vez. Da porta da frente, um homem estava lá fora com um casaco fino, cabelo grisalho, a tremer, carregando um saco de papel da farmácia e nada mais. Parecia envergonhado antes mesmo que alguém abrisse a porta. Margaret levantou-se devagar. Os joelhos doíam. As mãos estavam rígidas. Tinha 82 anos, e nenhuma verdade no mundo poderia torná-la jovem outra vez. Mas ela não estava terminada. Atravessou a sala de espera enquanto a velha estação prendia a respiração à sua volta. A luz da bilheteira aquecia a borda de latão do balcão. O relógio de Thomas ticava firmemente atrás do vidro. A neve tocava as janelas como dedos silenciosos. Margaret abriu a porta. O homem olhou para a placa, depois para ela.
Disseram-me que talvez houvesse um lugar para sentar. Margaret deu um passo para o lado. Ah, disse. Atrás dela, a sala de espera brilhava. Ruth pousou o tricô. Samuel abriu um olho. Paul parou de remover a neve e olhou para a porta. E em algum lugar debaixo da plataforma 3, abaixo das tábuas, do concreto e dos anos de esquecimento, a promessa inacabada de Thomas Whittaker repousava finalmente sob uma casa cheia de luz. O último comboio não veio para Margaret. Então ela construiu uma estação para todos os que tinham sido deixados à espera.